A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa escola bíblica online. E olha só, nós já estamos na nossa 10ª lição, a lição de número 10 desse trimestre, que nós estamos falando todo esse trimestre a respeito de missiologia. Nós estamos tratando sobre missões e de pregar o evangelho. Nós estamos falando do grande propósito de Cristo. E nesta lição de número 10, nós vamos falar sobre o desafio da janela 1040, certo? Desafio da janela 1040. Deixa eu mostrar para você já. Esse daqui é o nosso PDF, certo? Daqui é o material que eu preparo para a minha lição. E esse material, ele é muito rico porque, além do comentário da lição, eu sempre trago alguns materiais extras. Eu falo alguma coisa no vídeo, mas se eu for falar tudo, nós vamos ficar com 1h30, quase 2 horas de vídeo. Então, tem disponível para você o nosso material. Como adquirir o nosso material? Entra aqui embaixo no nosso grupo do WhatsApp, que eu disponibilizo gratuitamente para você. E todos os dias no nosso grupo do WhatsApp, nós disponibilizamos a nossa leitura diária, um post bem bonitinho, igual essa daqui. Essa é a leitura de segunda-feira, tá bom? Um post bonito, organizado, para você enviar para os seus grupos e ir adiantando e auxiliando a sua lição da Escola Bíblica Dominical. O nosso texto áureo diz assim: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não aonde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos capítulo 15, versículo 20. A verdade prática diz assim: a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Então nós temos aí uma lição, né? A lição de número 10, ela começa uma sequência de lições onde nós iremos tratar, certo, do desafio missionário, sobre a missão na prática, tá? Então nós vamos falar disso nas lições 10, 11, 12 e 13, porque a lição 14, né, é excepcional, é a nossa última lição. Nós vamos falar sobre a missão e a ideia da vinda de Cristo. Na década de 90, eu já era um jovenzinho, eu era adolescente na época. E nós tivemos dentro da igreja um grande ardor missionário. Nós tivemos o envio e as igrejas fervilhavam por missão. Final da década de 80, toda a década de 90. Então nós tínhamos um grande ardor missionário. E muitos que naquela época eram jovens como eu, eles tiveram o impacto das missões na sua vida, tá? Quando nos anos 2000, eu quase fui para a missão na Índia, né? Tinha um missionário amigo nosso que trabalhava lá e muito se esforçou para me levar para a Índia. Mas esse não era o propósito de Deus para a minha vida. Daí logo já casei com a irmã Josiane e estamos aqui, né, pregando a palavra do Senhor, fazendo missões. Eu estou no interior do estado, certo? Só que de uma forma não transnacional, transcultural, mas não transnacional, tá? Então nós estamos aqui também falando da obra do Senhor. E a janela 1040, até eu deixei meu globo aqui pertinho para mostrar para você, certo? Essa daqui é a janela, esse daqui é o globo, certo? Daqui é um presente que eu ganhei da minha filha. E aqui nós temos, né, o globo. Deixa eu organizar aqui para você ver bem. Nós temos o nosso globo. Essa daqui é a parte da janela 1040. O que é a janela 1040? É essa faixa de terra aqui, que vai daqui até aqui. Esse vermelhinho aqui é a linha do Equador, tá? Então ele vai pegar esta parte aqui, certo? Pega toda esta faixa aqui, ó, daqui até aqui mais ou menos, certo? Então a janela, aqui vai ficar melhor, certo? Vai pegar toda essa faixa aqui. Então o que é a janela 1040? É uma faixa de terra
que está posicionada entre a latitude 10 e 40. É uma janela 10 por 40. 10 e 40, certo? Que vai pegar boa parte da África, quase toda a Ásia e um tanto da Europa, certo? E o que tem de tão importante nessa janela? Por que é tão falada? Porque esse é o lugar menos evangelizado do mundo, tá? Esse é o lugar que tem menos presença da palavra de Deus. Não é um lugar menos religioso, bem pelo contrário. Nós temos ali, no meio da janela 1040, países como a Índia, que chega a ter 33 milhões de deuses, tá? Então é o lugar menos evangelizado do mundo, aonde tem a menor proporção de missionários do mundo. Então esse é o nosso grande desafio dentro da janela 1040. Na janela 1040, nós temos o que? Exatamente 1/3 da área mundial, certo? 1/3 do planeta está dentro da janela 1040, mas preste atenção, 2/3, veja bem, 2/3 da população mundial estão dentro da janela 1040. Por quê? Os dois países, né, que listam como os maiores do mundo, que é a Índia e a China, que tem a maior densidade populacional do mundo, estão dentro da janela 1040. Então, eu elenquei aqui, eu separei 7 desafios, 7 porquê nós precisamos evangelizar a janela 1040. O primeiro desafio que nós precisamos enfrentar é que a janela 1040, ela está dentro do que nós chamamos do mundo bíblico, ou na verdade o mundo bíblico está dentro da janela 1040. Quando nós falamos de Gênesis, todo o Antigo Testamento está dentro da janela 1040. Os evangelhos, os fatos do evangelho, boa parte dos fatos de Atos dos Apóstolos está dentro da janela 1040. Das epístolas que o apóstolo Paulo vai escrever, apenas a epístola aos Romanos está fora da janela 1040. O restante do mundo bíblico está dentro da janela 1040. Então, o primeiro motivo para nós evangelizarmos é que toda a história bíblica acontece dentro da janela 1040. Irmão Emerson, mas eles não foram evangelizados? Sim, eles foram evangelizados. Mas da mesma forma que está acontecendo no Brasil, que nós estamos vivendo hoje um pós-evangelho, também aconteceu com eles. A questão de surgimento de falsas doutrinas, falsos mestres, aconteceu com eles, e eles foram afastando-se do evangelho de Cristo. Então hoje o mundo bíblico, na verdade, é um mundo pós-Bíblia, pós-evangelho. Então nós precisamos evangelizar, porque lá é o berço de toda a nossa história. Segundo, por que evangelizar lá? Porque lá estão a maioria dos povos não alcançados, tá? Faz-se uma ideia que na janela 1040 exista aproximadamente 4 bilhões e 400 mil pessoas morando dentro da janela 1040, certo? Isso são dados que eu tenho de 2015, então não são tão precisos, porque hoje nós já estamos ultrapassando 8 bilhões de habitantes. Então nós temos aí 4,75 bilhões de habitantes dentro da janela 1040. Outra coisa, nós temos aproximadamente 237 países no mundo. Desses 237, 50 deles são não evangelizados, certo? São não alcançados. Desses 50 não alcançados, 37 estão dentro da janela 1040. Então veja bem, é um lugar de extrema religiosidade, mas
o evangelho não tem entrada nesse país. Outra coisa, existe ali pelo menos 7 nações, as 7 nações menos evangelizadas do mundo, os 7 povos, vamos falar nações, 7 povos, 7 etnias menos evangelizadas no mundo estão ali dentro, que são a Shaik, a Yadavá, turcos, árabes, marroquinos, Pasmutum, Jati e burmaneses. Então nós temos aí já 2 motivos. Primeiro, porque a história bíblica acontece lá. Segundo, porque a maior parte dos povos não alcançados estão na janela 1040. Por que evangelizar na janela 1040? Porque as 3 maiores religiões do mundo depois do cristianismo estão ali. Veja bem, nós temos ali uma influência muito grande dos muçulmanos, com 1,5 bilhões de adeptos ali. Nós temos ali o hinduísmo, que tem aproximadamente 1,2 bilhões de adeptos naquela região. Ou seja, a adoração dentro dessa região é muito grande, mas eles estão adorando falsos deuses e estão abandonando o Deus verdadeiro. Então, se você pegar e olhar, nós temos ali, por exemplo, representantes do budismo com a Índia, certo? Que é o maior país budista do mundo. E isso vai dar aproximadamente 1,3 bilhão de pessoas. Ou seja, por que evangelizar? Porque os povos menos evangelizados do mundo estão ali. Quarto, por que evangelizar a janela 1040? Porque na janela 1040 está o maior bolsão da fome de todo o mundo, certo? De cada 20 pessoas que ali estão vivendo, 17 estão em necessidade alimentar, certo? A maioria deles, dentro da janela 1040, de uma média, nós sabemos que existe grandes magnatas do petróleo, mas dentro da janela 1040, a maioria das pessoas, numa média, vai ganhar $250 por mês, certo? $250 por mês, hoje não dá R$1.000 por mês. Ah, mas no Brasil, tudo bem, mas o Brasil é uma outra situação. E no Brasil, eu vou ter uma palavra especial lá no final da nossa aula, tá? Por que evangelizar? Porque um dos maiores bolsões de fome e carestia estão dentro da janela 1040. Quinto, por que evangelizar a janela 1040? Porque existe mais de 1 bilhão de pessoas que não chegou nenhuma porção do evangelho na sua língua, certo? Na sua língua, no seu dialeto. Então existe um grande empenho das agências bíblicas sérias em traduzir porções, nem que seja porções, irmãos. Nós temos Bíblia de tudo quanto é jeito no Brasil, mas nós temos nações, dialetos dentro da janela 1040 que não tem nem o Evangelho de João traduzido. Então por que evangelizar? Para que a palavra de Deus alcance este povo. Por que evangelizar a janela 1040? Porque as maiores megalópolis, o que são megalópolis? São maiores que as metrópoles. O que é uma metrópole? É uma grande cidade. O que é uma megalópole? É uma cidade de São Paulo, certo? É uma cidade do Rio de Janeiro, que ela já tem a sua extensão para milhões de pessoas. São Paulo hoje tem aproximadamente 12 milhões de pessoas morando dentro da sua cidade. Então isso é uma megalópolis. E as maiores megalópolis do mundo estão lá, certo? Estão lá e nós precisamos evangelizar. E por último, por que evangelizar dentro da janela 1040? Porque as fortalezas de Satanás estão lá, certo? A maioria, como já falei, dos países não alcançados estão lá, certo? Existem fortalezas de Satanás, onde pessoas de falsas religiões, falsos deuses, fazem manifestações tremendas, como nós vemos muitas vezes na África, aonde os xamãs,
os líderes religiosos daquela região conseguem até mesmo levitar, curar enfermidades, certo? Por curar enfermidades pelo poder do maligno. Então nós temos lugares que precisam, religiões falsas, tipo islamismo, budismo, shintoísmo, certo? Que pregam doutrinas contrárias à palavra de Deus. Lá está a resistência de Satanás. Então nós, como igreja de Cristo, precisamos fazer o quê? Ir na janela 1040, evangelizar, pregar, levar o amor de Deus e a palavra de Jesus a este lugar. E o nosso comentarista, o pastor Gabi, ele vai trazer o seguinte, ele vai trazer para nós o nosso primeiro tópico, uma batalha espiritual chamada Janela 1040. Por que uma batalha espiritual? Porque antes de nós enviarmos o missionário, antes de nós prepararmos os nossos estudos missiológicos, nós precisamos orar pelaquele país. Muitas vezes nós não podemos entrar, mas a nossa oração chega. A nossa oração vai até onde nós não podemos ir. Então é muito importante nós entendermos que missão é muito mais do que ir simplesmente. Ela começa com uma batalha de oração. E você pode prestar atenção. Quando Jesus foi iniciar o seu ministério, nós vamos ver que antes de qualquer coisa, Mateus capítulo 4, ele vai orar e jejuar. Paulo, Atos capítulo 9, até tenta começar o seu ministério sem oração. Ele tenta começar, mas ele é barrado. E o que ele vai? Ele vai para o deserto da Arábia, ele vai para Tarso e ali, durante 3 anos no deserto da Arábia e mais 10 em Tarso, ele vai se preparar, oração, palavra, aculturação, conhecimento da cultura dos povos, para quê? Para que ele possa ser útil e ele possa ir e chegar aonde está a necessidade de um missionário. Então veja bem, nós temos exemplos da necessidade de oração. Por quê? Porque quando nós falamos a respeito de missão, nós estamos falando em algo muito maior do que simplesmente ir. Nós estamos falando de uma batalha, aonde nós estamos indo, o missionário está indo para saquear o inferno, para destruir todas as fortalezas de Satanás. Então, qual a minha responsabilidade? Qual a sua responsabilidade? Orar por esse missionário. E é isto que Paulo pede em Colossenses capítulo 4, versículos de 2 a 7. Ele começa dizendo assim, ó, perseverai em oração, atentos em orações e ações de graças, ao mesmo tempo orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra. Então veja bem, qual é a ideia de Paulo? Ele está indo, mas é o Senhor que abre a porta da palavra, é o Senhor que abre as oportunidades, é o Senhor que franqueia as oportunidades para que o evangelho seja pregado. Então o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Anunciar o evangelho a todas as pessoas, sim, mas orar pelos missionários, orar pelos que estão indo para o campo de batalha, buscar de Deus poder e autoridade para ajudar esse missionário em oração, sustentá-lo em oração, uma oração contínua, uma oração, como Paulo vai dizer, uma oração perseverante, não aquela oração que começa e para, mas uma oração perseverante. O tópico 2 vai dizer assim, principais desafios da janela 1040. Tá? O nosso comentarista, pastor Wagner Gabi, ele vai trazer para nós dois subtópicos, certo? Nesse tópico ele põe 2 subtópicos. No primeiro, ele vai falar sobre os desafios das necessidades humanas. E o segundo, ele vai falar sobre as perseguições. A ideia das necessidades humanas, como eu já falei anteriormente,
Nós estamos na janela 1040 dentro de um dos maiores bolsões de pobreza que o nosso mundo tem, certo? Daí você vai somar a questão da pobreza com uma alta densidade populacional. Muitas pessoas morando em um pequeno espaço. O que isso vai causar? Isso vai causar uma inundação de pessoas. Vai trazer doenças, certo? Falta de saneamento básico. Vai trazer uma série de situações que são impeditivas para o curso da vida normal. Daí chega o missionário, certo? Chega o missionário pregando a palavra de Deus. Além de pregar a palavra, ele precisa levar soluções para aquela situação que está sendo vivida. Ele precisa levar para aquelas pessoas não somente a palavra é o primordial, mas precisa levar alimento, roupas, precisa levar para essas pessoas uma forma que elas possam receber a palavra, que ela é que salva, mas algo que também transforme a sua vida cotidiana, alimento, roupa, medicamentos. E nós precisamos entender que o missionário, quando ele vai levar a palavra e ele precisa suprir também as necessidades deste povo. E quando nós falamos de perseguição, nós já citamos aqui as questões das religiões, certo? 1,5 bilhão de muçulmanos, 1,2 bilhão de hindu, 1,3 bilhão de budista. Isto, certo? Traça um contexto que é quase impossível pregar. Mas, quando a igreja está em oração, e a igreja está apoiando o seu missionário, a igreja está buscando a Deus pelo seu missionário, ele vai enfrentar essas dificuldades, ele vai transpor essa dificuldade. Eu tenho aqui no meu PDF uma lista de todos os países aqui da janela 1040. Essas marcaçãozinhas eu que fiz para poder falar com você, tá? Mas o que eu anotei aqui? Que nós temos apenas um país na janela 1040 que tem mais de 10% de cristãos. E esse país, ele tem 17%, que é a Nigéria. 17% de cristãos dentro do país. Agora, nós temos 16 países com menos de 10%. Veja bem, quando eu falo menos de 10%, eu não estou falando 9, 8. Eu estou falando com um país de 6%, 2 países de 4%, 3 países com 4 e alguma coisinha, e o resto vai ficar entre 3 e 2%. Tá vendo a dificuldade? Nós temos 40, veja bem, anote aí, 42 países com menos de 1%. Agora, detalhe, o que é esse menos de 1%? É uma meia dúzia de 0,5%, 0,9%. O restante é 0,01%, 0,02%, 0,001%, quase nada. E nós temos 2 países, que é a Mauritânia e o Saara Ocidental, que tem 0% de cristão, 0% de evangélico. Então o que eu estou dizendo para você? Que esses desafios da janela 1040, ele passa pelas necessidades humanas. Por quê? Nós temos regiões dentro da janela 1040 que as pessoas vivem com menos de R$280 por mês. R$280 por mês, menos, tá? Dentro da janela 1040, nós temos países com 0% de cristãos, 42 países com menos de 1% de cristão. Isso quer dizer o que, irmãos? Que quando os nossos missionários vão,
eles não vão tirar férias, eles não vão passear, eles vão para peleja, eles vão para luta, eles vão enfrentar dificuldades éticas, culturais, alimentares, eles vão enfrentar tudo quanto é tipo de dificuldade. Nós conhecemos missionários que chegaram em países da África e sofreram com cólicas intestinais, problemas de hemorroida, vamos falar o nome sério, problema de hemorroida, certo? Problemas de estômago, temperos, comidas. E qual é o nosso trabalho? Apoiar o nosso missionário. Apoiar em oração, sim, mas apoiar em contribuição, apoiar em palavras de apoio, cartas, mensagens, tá? Para que esse missionário possa desempenhar o papel dele, que é ir aonde nós não podemos ir, porque não é a nossa chamada, e pregar a palavra a todas as pessoas. E o último tópico que o pastor Wagner Gabi colocou são as estratégias para alcançarmos os países da janela 1040. Essas estratégias é a lição de número 6, quando ele está falando sobre oração, e é a lição de número 8, quando ele está falando sobre missionários fazedores de tenda. O que isso quer dizer? Isto quer dizer que uma das estratégias mais eficazes que nós temos hoje são os missionários que não somente vão a pregar, mas também eles, por terem o seu trabalho secular, por terem ali a sua ocupação, a sua formação, eles podem entrar e alcançar setores da sociedade que o missionário que não tem uma formação, medicina, engenharia e nesta linha, eles não conseguem ir. Hoje, na maioria dos países da janela 1040, existe um déficit muito grande nos setores de tecnologia, tá? Nas faculdades. Então é importante que o missionário, quando ele pense em ir para o campo, que ele tenha uma formação. Isso ajuda na hora de encaixar dentro da missão. E eu quero ressaltar um tópico, eu criei um tópico, o tópico de número 4, que é a janela 1040 do Brasil. Credo, irmãos? Sim, a janela 1040 do Brasil é a região nordeste do Brasil. Quando nós falamos da região nordeste, nós estamos falando assim de lugares com grandes dificuldades, como Roraima, Mato Grosso, né? Mato Grosso está dentro da Centro-Oeste, mas faz parte ali. Lugares, irmãos, que existem grandes dificuldades, dificuldades financeiras, dificuldades culturais, uma grande gama, uma gama infinita quase de religiões, de matriz africana, matriz indígenas. Então eu quero te convidar a orar pela janela 1040, mas também olhar pelo Brasil, que nós precisamos também pregar o evangelho aos nossos irmãos. Tá bom? Deus te abençoe e eu te espero na lição de número 11.